lá, queridos. O título da nossa mensagem é Parece viva, porém está morta. E o texto compreende o início do capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, como já ouvimos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E dessa forma, abramos nossos ouvidos espirituais para ouvir a mensagem, porque afinal estas cartas não foram endereçadas de forma única e exclusiva para as igrejas do primeiro século, mas também para todas as demais igrejas de hoje, ou seja, para mim, para você, para nós. Portanto, não pensemos que estas cartas e mensagens são algum tipo de peça antiga de museu, que tiveram um importante significado para as igrejas lá no passado ou naquela época, mas que venhamos olhar para estas cartas como olhamos a um espelho aonde vai refletir nossas vidas. A cidade de Sardes foi muito importante, e ela teve tempos gloriosos, esplendorosos. Era no mundo daquela época, aquela cidade, uma cidade bastante relevante, importante. Era uma cidade localizada sobre um platô, sobre uma colina, sobre um planalto, arrodeada de encostas íngremes e escarpadas, que a deixava com difícil acesso, era difícil acessá-la, e portanto tornava-se praticamente impossível que existisse ali uma invasão inimiga. E seus habitantes, juntamente com seu exército, eram demasiadamente vaidosos e arrogantes, inclusive, porque pensavam que, se tratando da sua localização, da forma em como ela estava, a cidade estava arrodeada por essa fortaleza, jamais eles poderiam ser invadidos, e então sofreram a derrota. Contudo, queridos, devido àquela autoconfiança, a famosa autoconfiança, a presunçosa autoconfiança do povo de Sardes, e consequentemente também a sua falta de vigilância, no ano de 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia, e logo depois, no decorrer de alguns séculos, em 218 a.C., o Antíoco Epifânio, um outro rei, sendo esse agora Sírio, também eles dois invadiram essa cidade e a dominaram. E isso ocorreu, sabe por quê? Ocorreu porque eles observaram que havia na muralha da cidade uma fenda, um buraco, e ali era o único local, o único canto, o único ponto vulnerável que aquela cidade tinha, que podia ter acesso a ela. E assim como a cidade de Sardes, ela estava autoconfiante,
ela se achava uma cidade invencível, um povo invencível, e que nada poderia atingi-los. Eles estavam vulneráveis diante da sua falta de vigilância. E aí, o que é que acontece? O inimigo, ele ficou espreitando aonde poderia atacá-los, aonde seria o seu calcanhar de Aquiles. E assim como a cidade de Sardes, que não teve cuidado com a sua vigilância, da mesma forma é a vida cristã. Nós precisamos estar sempre vigilantes, atentos, de olhos abertos e ouvidos também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele nos adverte a essa autoconfiança, a se achar que está tudo muito bem e que nada pode nos atingir, pode atingir os outros. Nós vemos falhas nos outros, nós vemos as fraquezas dos outros, mas chega um momento diante da nossa autoconfiança, da nossa presunção, e que nós achamos que nós não somos passíveis de um ataque e de sermos derrotados e caídos. Paulo diz: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você se acha um crente super poderoso, Santíssimo da Silva Xavier, como diz a história, Paulo está dizendo, Paulo não, o Senhor está dizendo, o Espírito Santo do Senhor está dizendo, abra o olho, que você não é isso que você pensa, e cuidado para que não caia. Aqui está uma seríssima advertência, queridos, para todos nós cristãos, para todos nós cristãos com nossas presunções, de que nos sentimos muito seguros, e seguros de nós mesmos, confiamos muito em nós. Aqui está uma advertência para aqueles que se acham capazes de enfrentarem todo tipo de tentação, quando na verdade devem se afastar delas. Que acham que podem satisfazer os seus desejos carnais sem serem por eles contaminados. E isso simplesmente pelo fato, muitas vezes, do desejo interno, o desejo cobiçoso de coisas que a princípio são até lícitas, são legais, tudo bem, não há ilegalidade nenhuma. Não é legal eu desejar aquilo e fazer aquilo, não é ilegal, aliás. Eu não vou preso, eu não vou ser multado, eu não vou sofrer nenhuma sanção da lei, não, é totalmente ilícito fazer. O grande problema é que nessa presunção da autoconfiança, da autossuficiência, do orgulho que se acha o crente, ele faz o que quer, contudo, ele não olha que há coisas que são lícitas, mas não convém ao cristão. Não convém. E quando o nosso querido apóstolo João, ele escreveu esta carta, a cidade de Sardes era reconhecida pela sua importância, por sua riqueza. Porém, queridos, era uma cidade pervertida, era uma cidade idólatra, era uma cidade entregue à degeneração moral, era uma cidade de um passado glorioso, é verdade, mas um presente de horrenda libertinagem e imoralidade, ao qual dia a dia ela se deixava ser influenciada mais e mais. E assim como foi com a cidade de Sardes, foi também com a igreja de Sardes. O que aconteceu com a cidade, aconteceu com a igreja. A igreja deixou-se levar não por uma vida de devoção a Cristo, mas ao mundo. Ao invés de influenciar
A igreja de Sardes foi influenciada. Era uma igreja que tinha obras, mas não tinha vida. No passado sua fama era de quem tinha vida, mas agora ela estava morta. E podemos ver aqui um claro exemplo de muitos ministérios e denominações evangélicas nos dias de hoje, espalhadas por todo canto. E quem sabe, a nossa está aqui no meio dela. Quem sabe nós podemos encontrar um reflexo nesta carta à igreja de Sardes, da nossa igreja, desse pedacinho aqui da igreja de Cristo. E queridos, assim, Cristo ele adverte aos seus remidos para que sejam vigilantes, para que sejam sóbrios, para que estejam alertas, para que se apeguem às verdades que ainda têm, e que não esqueçam da palavra que receberam e ouviram. Portanto, que atentem a ela, a palavra, atentem, a escutem e arrependam-se, e que permaneçam então daí por diante firmes e preparados para quando Ele voltar. Ele quem? Cristo. Pois os que assim procederem, estes serão os verdadeiros cristãos. Estes serão aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas os que não tiverem o nome escrito no livro da vida irão para o inferno. Pastor, não diga isso. Não sou eu que digo, é a palavra. Apocalipse 20:15. Muitos professos cristãos terão seus nomes arrolados numa relação de membros de uma igreja. Contudo, não serão salvos. Haveremos de ter inúmeras surpresas no último dia, quando os livros forem abertos. Apocalipse 20:12. Em muitas igrejas hoje podem ter muitos que parecem estarem vivos, no entanto eles estão absolutamente mortos em seus delitos, em seus pecados, como sempre estiveram. Pensam estar vivos, mas estão mortos. No versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta mensagem, queridos, à igreja de Sardes é uma seríssima advertência a todas as igrejas, não só as igrejas que vivem somente dos momentos do apogeu e da glória do passado. Contudo, elas estão mortas. A igreja de Sardes tinha fama, mas era somente fama. Não era mais a igreja do passado, pois estava morta. Porém, havia ainda ali uma chance de reviver. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo é o dono e Ele é o cabeça da igreja. Portanto, Ele é completamente capaz de dar vida a quem está morto. E Jesus aqui, Ele se apresenta nesta carta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E não há 7 Espíritos. Porque afinal de contas, o Espírito é um só. Efésios 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Então, queridos, o mesmo Espírito que habita de forma individual nos verdadeiros cristãos é o mesmo Espírito que habita no corpo de Cristo.
Não há variedades de espírito. Não, não tem. Espírito daquilo outro. Não. Receba o espírito daquilo, receba o espírito daquilo outro. Não, não tem. O espírito é um só. Seu fruto é um só. E o Espírito Santo de Deus que habita nos cristãos vai chamar a estes para o mesmo destino. Só há um destino ao cristão. Ele chama-os para andarem com Cristo. O Espírito chama os cristãos para serem semelhantes a Cristo. E o Espírito chama os cristãos para, ao fim de tudo, compartilhar com a glória de Cristo por toda a eternidade. Portanto, por meio do habitar do único Espírito Santo nos cristãos, eles têm juntamente uma única esperança. Qual? Desfrutar da sua glória por toda a eternidade, quando então nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então, queridos, o número 7 tem na Bíblia um significado de perfeição, de plenitude, de completude, de inteireza, de verdade. Portanto, os 7 Espíritos de Deus têm aqui um significado do quê? Ele tem um significado da plenitude, do poder e do controle do Espírito Santo sobre a igreja. Pois é somente por meio do Espírito Santo que a igreja pode ter vida. De outra forma não tem. E era exatamente esta vida que a igreja de Sardes estava precisando. Estes 7 Espíritos é a representação, é representado também pelos 7 candeeiros, pelas 7 lâmpadas de fogo, que nós vamos ouvir isso, vamos ler isso em Apocalipse 4, versículo 5. Como também pelos 7 olhos que tudo vê e tudo conhece, já aqui Apocalipse 5, versículo 6. Então todas as estratégias, planos e projetos de homens, como meios de crescimento, de estratégias de crescimento, queridos, elas são completamente incapazes de dar vida à igreja. Ela pode até aumentar o número de pessoas, mas não dá vida. Porque só quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. Elas vão poder fazer uma igreja, elas podem até, essas estratégias, podem até fazer alguma coisa parecer uma igreja. Mas essa igreja que ela possivelmente parecerá, será uma igreja morta. A igreja só é igreja se antes o Espírito Santo descer sobre ela e nela habitar. Foi o que aconteceu em Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre eles. Ali deu-se início à igreja primitiva. E Sardes, queridos, era uma igreja que professava sua fé. E ela era conhecida como uma congregação de cristãos, como nós somos. Entretanto, em sua grande maioria, eram apenas pessoas que seguiam, sabe o quê? Ritos litúrgicos, obrigações, Paulo Sérgio, como aqui foi falado há pouco, obrigações religiosas. E essas coisas nada significam. Parecia ser uma igreja, mas não vivia como uma. E sabe por quê? Estava morta. A vida espiritual de Sardes não transbordava. A vida espiritual da igreja de Sardes não reluzia à luz de Cristo. Era opaca. Não
fazia e nem causava efeito algum. E Jesus, queridos, é o dono da igreja. E pelos seus olhos oniscientes, Ele sabe quem somos. Ele sabe também como nós estamos. E Ele também sabe o que nós estamos precisando. Ele sabe quem somos, como estamos e o que precisamos. Ele é o único que pode restaurar sua igreja. Por mais apática que a igreja possa estar, mais apagada, Jesus pode levantá-las das cinzas. Jesus afirma que as portas do inferno não irão prevalecer sobre sua igreja. É justamente por isso que nosso Senhor cuida. É por isso que justamente nosso Senhor mandou escrever estas cartas, porque Ele quer cuidar da sua igreja, Ele quer consolá-la com as suas promessas, e Ele quer adverti-la para fim de curá-la e restaurá-la. É a igreja de Sardes. Aquela igreja, ela estava morta. Ela precisava passar por um avivamento. De outra forma, seria sepultada. A igreja de Sardes parecia igualmente a um vale de ossos secos. E somente Jesus, por meio do seu Espírito, pode fazer reviver esse vale. Ezequiel capítulo 37, versículo 3 diz: Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos secos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então Ezequiel ele tem aqui uma visão dos nossos, de um vale de ossos secos. E os ossos secos aqui eram os ossos secos de Israel e de Judá. O povo de Deus havia se corrompido. O povo de Deus havia se entregado à idolatria e imoralidade. E assim o profeta recebe a ordem do Senhor para que profetize a esses ossos e estes vivifiquem. Havia, portanto, ainda esperança para que Israel tornasse a viver, queridos. Amém, Jesus. Ou seja, o reavivamento era plenamente possível. Aqueles ossos secos poderiam receber carne. Aqueles ossos secos poderiam receber tendões, sangue, pele, nervos. E assim eles voltariam a ter vida. E essa verdade ainda é necessária no mundo atual, no mundo presente, no mundo em que vivemos. Neste mundo cheio de ossos secos por todos os lugares, e inclusive nas igrejas. Não pense que esse vale de ossos secos, do qual é falado aqui no livro do profeta, ele está inerente às nossas igrejas. Não. Há igrejas com seus vales de ossos secos. Muitos ossos secos. Contudo, é necessário que o Espírito Santo venha com seu poder maravilhoso. É necessário que o Espírito Santo de Deus venha com seu poder transformador e unicamente capaz de dar vida onde reina a morte, a fim de haver um avivamento por toda a terra. Ou isso acontece, ou não acontece. O Senhor diz: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de quem? Do Senhor.
quando Ezequiel profere a palavra de Deus, tendões, carnes, sangue e o que mais for preciso, eles passam a existir naquele vale de ossos secos, quando enfim o Espírito os toma. Aonde nada existia, passa a existir. Aonde era morte, agora existe vida. E uma igreja morta, uma igreja apática, uma igreja indolente, uma igreja insensível, precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele não só dá vida, como ele restaura a vida. Somente por meio do poder sobrenatural do Espírito é que uma igreja pode se levantar da morte, da indiferença, da insensibilidade, do desânimo, do erro, do mundanismo, para só assim servir a Deus com alegria, com devoção e com diligência. Uma igreja só poderá servir a Deus com entusiasmo. Uma igreja ela só poderá servir a Deus com fervor, com amor, se antes for habitada pelo Espírito Santo de Deus. Contudo, não basta ser habitado, não basta só ter o Espírito, é preciso também ser guiado e governado pelo Espírito. Não basta ter o Espírito, é preciso ser cheio do Espírito. E como já falamos algumas vezes, nós só podemos ser cheios do Espírito se também formos habitados ricamente pela palavra de Deus. É a relação de Efésios 5,18 com Colossenses 3,16. Para que eu seja cheio do Espírito, eu preciso ser habitado e ricamente habitado pela palavra. Versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Nosso Senhor chama a atenção e então adverte a refletirem sobre suas vidas cristãs, a fim de renovarem sua dedicação e sua devoção, tendo aqui o cuidado para fortalecer o que resta, o pouquinho que resta. E aqui havia um pequeno grupo de remanescentes fiéis. Entretanto, estes também haviam se contaminado e tinham do Senhor reprovações em suas obras, e estavam também prestes a morrer. A cidade de Sardes, em toda a sua história, como falamos, ela foi atacada e dominada por 2 vezes. E isto ocorreu devido à negligência da guarda daquela cidade, dos sentinelas daquela cidade. Eles foram relapsos em sua vigilância. Eles foram irresponsáveis e faltosos com o seu dever, o dever de vigiarem. Da mesma forma ocorre quando líderes e membros de uma igreja se acomodam com a vida cristã medíocre, voltada somente para as bênçãos, e passam a ser condescendentes e tolerantes no ministério. E isso ocorre quando eles param de vigiar. Falam tanto, falam muito. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Talvez até orar, ore, mas vigiar que é bom, necas.
E quando isso acontece, o inimigo vem e encontra as brechas, para então ele entrar e atuar na vida da igreja, das nossas vidas. Efésios 4, versículo 25, 27, é o que Paulo avisa. Ele diz: e não deem lugar ao diabo. Os cristãos não podem ser condescendentes. Os cristãos, eles não podem ser indulgentes, tolerantes com a malícia, com a ira, com a inveja, com o ódio, com a cobiça e tantas outras coisas semelhantes. Eles não podem. Pois uma vez que, se assim nós passamos a proceder, damos aqui lugar ao diabo. E sua atuação em nossas vidas tem um objetivo. Sabe qual é o objetivo? É de nos descredibilizar no testemunho como igreja de Cristo e povo de Deus. É que não temos crédito. É que quando venhamos falar de Cristo, esse aí está falando de Cristo. É essa menininha que está falando de Cristo. Você acha que eu vou dar ouvidos a você? Logo a você? Ela quer descredibilizar o testemunho nosso como igreja de Cristo, como povo de Deus. Nós vamos falar do amor. Você falando de amor? Vai fazer as pazes com seu pai primeiro? Você falando de amor, de não odiar, de perdoar, vai fazer as pazes com seus colegas de classe primeiro? Você falando sobre compostura moral, vai ter uma atitude moral primeiro? E não resuma a atitude moral somente a beber e a fumar, tem tantas outras coisas. Ele quer nos descredibilizar. E sabe por quê, querido? Porque o mundanismo deixa a igreja adoecida, enfermada. O mundanismo adoece a igreja. O mundanismo desnutre a igreja. O mundanismo, ela enfraquece devido a ela não ter fome pelas coisas de Deus. O mundanismo na igreja é pecado. E o pecado é concreto, que endurece o coração do ser humano. Ele endurece. Sua mente passa a ser cauterizada. E assim torna-se insensível todo o seu ser. A palavra admoesta, entra aqui e sai acolá. Quando entra, a palavra é ministrada, engole, mastiga e depois vomita. A coisa que Satanás mais quer ver na igreja é crentes desatentos à palavra de Deus. Aqueles crentes que vão para a igreja só para tirar a atenção dos outros, é ferramenta de Satanás dentro da igreja. Está a serviço dele. E os cristãos de Sardes trabalhavam, contudo, queriam holofotes sobre suas vidas. Eles louvavam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam longe dele. Seus cultos eram cheios de ritos.
celebravam o culto de maneira solene, com pompa, com glamour. No entanto, era sem sentido, pois a igreja estava maculada pelo pecado. A igreja de Sardes era como um sepulcro caiado. Mostrava-se uma igreja devota e piedosa. Entretanto, no seu ser interior, ela era completamente vazia e tinha um odor fétido, podre, do poder do pecado. O testemunho da igreja não era vivo. O testemunho da igreja de Sardes era um testemunho morto. Portanto, não representava absolutamente nada na sua cidade. Ela não tinha nenhuma representatividade na cidade. Nada que chamasse a atenção. Ninguém se importava com a igreja de Sardes. E sabe por quê? Porque nenhuma importância era vista nela. Ela não sofria qualquer perseguição. Afinal, a igreja não incomodava o inimigo. O sistema do mundo olhava para a igreja de Sardes como um clube onde se reunia pessoas respeitáveis, famílias, e que nenhum perigo oferecia ao mundo. Era assim como ela era vista. E aqui está uma forma com que Satanás sente-se feliz. É com uma igreja que não influencia em nada no mundo, que passa desapercebido no mundo. Fica feliz porque atua como ele quer que atue mesmo. Olha, não façam nada, vá domingo para a igreja, assista o culto, dê seu dízimo. Dê o dízimo, não tem nada não. Faça assim, faça assado, cante, louve, ore, peça oração, peça bênção na sua vida. Olha, faça isso. É só isso que você quer fazer? Quer vir para a igreja, sentar a bunda na cadeira e nada fazer? Satanás está dizendo, continue assim. Poxa. Se é só isso que você acha que é ser igreja, continue assim. Há muitas pessoas dizendo eu sou igreja porque fazem isso. Porque só vem para a igreja, porque sabe orar, que até sabe pregar. Outras vêm para a igreja e se acham que são igreja, dizem, não, uma vez no mês eu vou, como tem sido o hábito de muitos. Afinal de contas, eu sou igreja em qualquer lugar. Afinal de contas, como é o costume dos desigrejados falarem, né? Que Deus não habita em templos feitos de pé. Se posicionar dessa forma é tudo que Satanás gosta. Vai atuar conforme ele anseia que nós atuemos. Uma igreja apática, uma igreja que não diz para que veio, uma igreja que diz ser, quando na verdade não é, uma igreja que se diz viva, mas na verdade está morta. E Cristo advertiu a igreja quanto à sua verdade, para que estes acordassem do seu sono profundo, do seu estado de inconsciência e de sua incredulidade. Versículo 3 diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá
A que hora virei contra você? Jesus diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Receberam e ouviram o quê? A palavra. Portanto, deveriam lembrar-se e jamais dela se esquecer. E queridos, não há avivamento sem que se torne a palavra. Pois ao lembrar da palavra, lembrariam do que ouviram um dia. E porque ouviram, receberam a fé no Filho unigênito de Deus. Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ao lembrarem da palavra que ouviram e que receberam, estes deveriam trazer à mente, ou trariam à mente, os tempos passados do primeiro amor. Lembrariam do quanto foram amados e beneficiados por esse amor misericordioso e transformador. E assim lembrariam da sua devoção. Do seu fervor. E de quanto serviam a Jesus com entusiasmo e alegria, Mateus. Uma igreja reavivada é aquela que tem fome pela palavra de Deus. É quando a palavra é falada, abre os ouvidos, escancara. Eu agora não quero saber de nada. Eu não quero saber se o avião está passando de lado, se o carro está buzinando ali fora, se o cachorro está latindo do outro lado, se o celular está tocando. Eu não quero saber de nada. Eu quero estar com meus ouvidos abertos para escutar o Deus da minha salvação. Essa é a igreja avivada. Avivamento é isso. É amor por Deus. É amor por sua palavra. É amor por servi-lo. Não é obrigação religiosa. Obrigação religiosa quem faz é a igreja morta, que não tem vida, que não tem sentimento, que nem sente o amor por qual foi amado, e tão pouco por não sentir esse amor, sente aquele a quem o amou. Ora, é lógico, né? Se eu entendo que se eu não consigo entender o amor de Deus por mim, como eu posso amá-lo? Não vou amá-lo. Uma igreja reavivada é aquela que tem fome da palavra de Deus. É uma igreja que experimenta um reavivamento. E por experimentar, ela se dedica ao estudo das Escrituras Sagradas. É uma igreja que deixa de fazer pouco da palavra de Deus. É uma igreja que tem respeito pela palavra de Deus. E por amar a palavra, seu amor é demonstrado a Deus, porque ele agora abandona o descaso, a irresponsabilidade, ele abandona a preguiça, ele abandona a negligência no serviço da obra do reino, porque ele ama o Deus que tanto lhe amou. Quem experimenta um avivamento, antes experimenta o sabor adocicado de mel da palavra. Aqui tem sabor de mel. Aqui tem. Ainda
que seja exortações, advertências, disciplina, mas é doce. É doce. E quando sente esse sabor na boca, esse sabor adocicado tem um significado que a palavra não será só uma ortodoxia, mas também uma ortopraxia. Ou seja, o que é isso? O sabor adocicado é conhecimento. Ortodoxia, conhecimento. Mas é também esse sabor doce, é vivência do que conhece. Ortopraxia, a prática do que conhece. É conhecer e praticar, é conhecer e lutar em viver. Porque se tem só ortodoxia, mas não tem ortopraxia, se tem conhecimento, mas não tem prática, não tem viver, está morta. É só mais um fariseu num grupo extenso que tem por aí. É mais um hipócrita que o mundo enche a boca para chamar os crentes de hipócritas. Chega saliva para eles dizerem isso sobre nós. Portanto, um avivamento verdadeiro é baseado na palavra de Deus, na palavra que nos guia, na palavra que nos limita as nossas ações conforme o seu poder soberano. Um avivamento não pode ser comparado, tampouco conceituado por cultos cheios de movimentos, de luzes, de músicas agitadas, de sambas, de forró, de funk, ou de seja do que for. Não, avivamento não é isso. Não é uma liturgia animada, não é um culto festivo, não são inovações dentro das liturgias. Avivamento não é isso. Um avivamento só é verdadeiro se esse for bíblico. De outra forma, ele pode ser tudo menos um avivamento que procede do trono de Deus. A igreja de Sardes estava cheia de pessoas, cheia, lotada. A maioria delas não eram novas criaturas, no entanto. Só alguns eram cristãos verdadeiros. E Jesus os chama ao arrependimento. Chama os cristãos ao arrependimento. Ou você pensa que cristão não deve se arrepender? Que uma vez sendo cristão, que uma vez confessando Jesus, que uma vez tendo um encontro com Jesus, que uma vez tendo uma nova natureza, sendo uma nova criatura, ele não tem mais do que se arrepender? Tem! Se ele não se arrepender, ele nunca vai passar pelo processo da santidade, do crescimento espiritual, da maturidade. Sabe por quê? Porque primeiro, antes de ser isso, ele precisa ser uma nova criatura. Agora também ali haviam outros. Haviam uns verdadeiros cristãos. Estavam contaminados. Estavam mal discipulados. Tinham ouvido toda sorte de doutrina. E por ter ouvido toda sorte de doutrina, como eram meninos imaturos, crianças, eram levados por todo o vento dessas doutrinas. Uma hora pensavam uma coisa, outra hora pensava outra, eram instáveis.
Mas haviam outros que eram falsos convertidos mesmo. Falsos convertidos. Que precisavam se arrepender e crer. Ou de outra forma seriam pegos de surpresa como um ladrão que entra numa casa para roubar. Jesus não deixou avisado que virá numa hora em que ninguém espera. Acho que o pessoal por aí, quando fala que Jesus, ao toque da trombeta, vai ser um aviso para o povo se converter. O alarme. Toca o alarme aí, dá um tempinho, eu já chego. Jesus, ele nos deixou muito bem avisado que virá numa hora em que ninguém espera. Mateus 24, versículo 43 ao 44, diz assim, ó: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam da vida. Menos esperam. Havia na igreja de Sardes um grupo de remanescentes que não tinha perdido o seu testemunho cristão. Ainda em meio a toda essa luta doutrinária, aí em meio ainda a toda a vadiagem teológica e doutrinária que existia dentro daquela igreja, versículo 4 diz: no entanto você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E a igreja de Sardes estava morrendo. Nela havia remanescentes, devotos e fiéis ao Senhor. Na igreja de Sardes, ainda que ela estivesse enfraquecida, ainda que ela estivesse doente pela influência do mundanismo, mas existiam outros que ainda tinham vida. Haverá sempre, queridos, um grupo remanescente fiel. Amém, glória a Deus. Sempre. Afinal de contas, é promessa do Senhor. Ele disse: a minha igreja não vai morrer. Glória a Deus. Aleluia. Algumas igrejas irão morrer. E essas que vão morrer não é a dele. Não é. Mas é um remanescente. Remanescente vem, sabe de quê? O que restou. O que restou, entende-se que é o quê? Que é menos do que ficou. Haverá um grupo remanescente. Um grupo que não se deixa ir pela maioria, James. Que a maioria para eles é Deus, é sua palavra, é o que é bíblico. Que não se deixa influenciar, mas ao contrário, estes influenciam Davi. Estes são os que não mancham suas vestes, ainda que boa parte da igreja se deixe levar pela amizade com o mundo. Gálatas 5, versículo 9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento tem um significado do que é mal. Uma má e equivocada doutrina haverá de afetar um grupo num todo. E sabe por quê? Porque é como um fermento. O fermento, ele tem, ainda que sendo pouco, que quando já viu fazendo bolo, como é? Davi teve experiência, que foi no colégio, fazendo bolo lá? Não sei. Não?
Mas foi comida que fizeram. Eu sei que fizeram. Eu nunca fiz um bolo, não sei. Mas só sei de uma coisa, que eu já vi minha mãe fazendo, vi minha esposa fazendo, vi minhas filhas fazendo, e o fermento que coloca, se a farinha já não tiver, é pouco. Pouquinho. Mas toma toda a massa. E uma doutrina equivocada haverá de afetar um grupo no todo. Ou pouco ou muito afeta. Pois é como fermento. Ainda sendo pouco, ele tem o objetivo de atingir toda a massa com que ele estabelece contato. Portanto, um pouco de erro levará a muitos erros. Aquela velha história, não, vamos lá, rapaz, o cara é herético demais, não, mas olha, a turma é boa, depois a gente sai, vai comer um sanduíche, ou a gente vai para um hambúrguer, vamos para lá, é massa demais, vamos embora. Não, mas o cara prega heresia, não, mas as heresias a gente joga fora, a gente fica só com o que presta. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um mal, por pouco que ele seja, quando ele se estabelece, ele não fica inerte, ele não fica parado. Mas ele tende a afetar outras partes, a fim de contaminar o todo. Uma bactéria, quando ela adentra um corpo, ela não fica ali parada naquele canto. Se você não tratá-la, ela vai andando no seu corpo, através do seu sangue, e vai aonde passa contaminando, até matar. Uma mentira, queridos, quando entra, quando ela adentra, quando ela insere um local, ela se defende, sabe com quê? Com outras mentiras. E sabe qual é o objetivo da mentira? É destruir a verdade. A quem você está dando ouvido? As mentiras ou a verdade? Ainda que sejam só 2 ou 3 pessoas dentro de uma igreja, 2 ou 3, poucas, com doutrinas erradas, doutrinas espúrias, heréticas, se não houver disciplina, se não for chamado a atenção, se não for contraposto a essas doutrinas, a sã doutrina, se elas não forem refreadas, não resta dúvida que logo irão ganhar adeptos e seguidores. Afinal, um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa. Aqui estão várias denominações antigas, passadas, entre umas delas a nossa, Batista, que teve tempos gloriosos, mas hoje já não os tem mais. Vivem só da fama, mas hoje uma boa parte está morta. Assembleanos, presbiterianos e tantas outras denominações, uma mais, outras menos, estão vivendo só de glória do passado, do que foram, mas não são mais. Se procurava antes uma igreja por uma denominação, e ainda hoje se faz. Quando eu falo sobre qual sua igreja, digo que é Batista, braços abertos. Inclusive nós não fazemos parte da convenção, mas eu tenho princípios dessa denominação, embora o meu princípio são as escrituras sagradas. As pessoas falam ainda assim, é uma igreja tradicional, ou seja, uma igreja que tem fama, amiga, que no passado teve o que falar, teve espúrio.
Mas hoje, sua graça. E os cristãos que não se deixam levar pelo fermento das doutrinas heréticas, estes não contaminam suas vestes, e ao fim andarão com Cristo, vestidos de branco, tão brancos e alvos como a neve. Versículos 5 e 6. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os membros do grupo fiel de remanescentes são os vencedores que se vestirão de vestes brancas. Ou seja, são aqueles que por meio de suas vidas testificaram e testificarão evidências que vão autenticar sua fé verdadeira. Seus vestidos brancos representam suas vidas pautadas, balizadas, fundamentadas na justiça, ou seja, em Cristo. Portanto, uma vez que eram verdadeiros cristãos, nosso Senhor Jesus Cristo afirma aqui que jamais apagará seus nomes do livro da vida. Há uma interpretação mediante esta afirmação e promessa de nosso Senhor que diz: jamais apagarei seu nome do livro da vida. Que, sendo assim, o livro da vida ela contém o nome de todas as pessoas que receberam vida física. E dessa forma, todos quanto demonstrem por suas vidas que de fato passarão pelo processo sobrenatural do novo nascimento, que por isso tornaram-se, por esse processo sobrenatural, tornaram-se novas criaturas. Pois uma vez sendo eles salvos e salvos pela graça, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dom gratuito de Deus, tornaram-se estes, daí para frente, o que, Tiago? Feituras de Deus, em Cristo. E por assim ser, passam a evidenciar isto nas suas vidas, por meio dessa nova vida na prática das boas obras, para a glória de Deus. Eles demonstram por suas vidas que de fato passaram pelo sobrenatural, nasceram de novo. O Espírito Santo de Deus soprou nas suas vidas, habitou em seu ser. E isso foi porque eles creram em Cristo Jesus, creram na graça de Deus, no sacrifício vicário do Senhor. E quando isso acontece, eles agora são feituras de Deus, são obras de Deus em Cristo. E sendo essa obra de Deus em Cristo, eles agora vivem evidenciando que de fato são, através de uma vida na prática das boas obras, ou seja, andando com Cristo, caminhando no caminho da santidade, andando ao lado de Cristo, recebendo o jugo de Cristo. E aí eles evidenciam que de fato são cristãos. Então esses nascidos de novo, estes jamais terão seus nomes removidos do livro da vida. Dessa forma, estará imediatamente subentendido que os outros, que não procederem da forma como procederam estes, terão então os seus nomes removidos. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu vou ser santo, Davi, porque eu quero ser salvo e viver com Deus na eternidade.
Não é isso. Mas porque eu fui salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu agora sou uma nova criatura e quero viver em busca da santidade, ser santo como o Deus da minha salvação é santo, ainda que eu não consiga. Porque se a minha vida não foi essa luta diária, a luta da cruz diária, a luta de me esforçar para ser santo, para agradar aquele que me deu tudo quanto eu não merecia, se eu não me esforçar, se eu não me esforçar nisso, em viver uma vida para o louvor da glória de Deus, em viver uma vida militando dia a dia contra o pecado, a nossa vida como cristãos é uma vida de soldado. Terça-feira nós falamos sobre isso aqui. Nós militamos, somos militantes, guerreamos todos os dias para vivermos segundo a vontade de Deus. Se não tiver esse desejo ardente no meu coração, é porque eu jamais irei ver ao Senhor, porque eu nunca o conheci e nem quero conhecer. Eu até digo, mas eu não sei o que eu estou dizendo. Eu até digo que vou para o céu, mas eu não sei nem o que eu estou falando. Eu até digo que eu sou salvo, mas é tudo porque eu nunca observei quão condenado eu sou e ainda continuo. Um cristão, ao nascer de novo, nesse instante ele já é considerado santo. Sabe por que santo? Sabe por quê, Nilda? Sabe por que quando nós temos um encontro, quando nascemos de novo, somos considerados, a palavra nos chama de santo, os santos do Senhor? Porque fomos separados para Ele. Nós somos separados do mundo para Deus. Sabe por que a Bíblia nos chama de justos? Não é porque você é justo, nem eu não, nós não somos. Mas é porque a justiça dele, o justo Cordeiro Santo de Deus, nos justificou de todos os nossos pecados. É por isso. Somos santos, porque fomos separados do mundo da vida para Deus, para o louvor da sua glória. E uma vez isto ocorrendo, o cristão seguirá pelo caminho da prática da santidade. Ele seguirá pelo caminho onde anda aqueles que foram feituras de Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Quando em Cristo nos libertamos do pecado, dá-se porque o propósito de Deus é que sejamos santificados, para que assim também sejamos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade dos verdadeiros remidos de Cristo é progressiva, ela não é estática, ela não para, ela cresce. Há de subir os degraus da santidade. O santo separado de Deus, ele galga degrau a degrau, dia após dia. A vida de um nascido novo é vivida em novidade de vida. Louvor, por favor. E Jesus diz: mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Os cristãos participantes do grupo de remanescentes fiéis ao nosso Senhor são todos quanto confessaram verdadeiramente Cristo
portanto por ele serão confessados diante do Pai e dos anjos. Até agora, como é que você, como eu, temos nos visto diante dessa carta a essa igreja? Os cristãos participantes do grupo de remanescentes fiéis são todos aqueles que confessam verdadeiramente Jesus. E se eles confessam, eles também serão confessados diante do Pai e dos anjos. Mateus 10, versículo 32 ao 33 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Quem não se envergonhar de Jesus, este terá o seu nome proclamado e confessado no céu diante de Deus. Vou repetir. Quem não se envergonhar de Jesus, este terá seu nome proclamado e confessado nos céus diante de Deus. Somente os mortos espiritualmente são aqueles que negam a Cristo e por isso têm seus nomes excluídos do livro da vida. Quando uma pessoa morre, o que é que nós fazemos? Nós vamos até o obituário e lá pegamos uma certidão de óbito. Sendo assim, o nome daquela pessoa, ele é excluído da relação das pessoas que estavam vivas. Um salvo tem vida, e a vida que um salvo tem é eterna. Portanto, jamais terá o seu nome excluído da relação daqueles que irão morar no céu. Se nossos nomes não estiverem nos registros de Deus, e o Deus que eu estou falando aqui é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que tenhamos nossos nomes na relação de membros de uma igreja, isso só vai atestar, só vai confirmar que nós temos muito fama de estarmos vivos. Contudo, isso não quer dizer nada, e por assim dizer, em nada vai nos ajudar, porque estamos ainda mortos. Se é somente porque o meu nome está no livro de relações de membros de uma igreja, isso não quer dizer nada. Pareceremos aos outros até uma igreja viva. Eu estou ali, diaconisa Cotrido. Eu venho terça-feira. Eu venho na quinta, no discipulado. Eu estou aqui também no domingo. Isso faz parte da vida de um cristão, mas isso não atesta que ele nasceu de novo. Não atesta que ele irá morar no céu. O que haverá a atestar é o que sua vida vai evidenciar, se ele de fato teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo, e porque nasceu de novo, agora é nova criatura, aonde todas as coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo, aonde a sua caminhada agora é uma caminhada em novidade de vida. É você quando está diante daquelas pessoas com quem você relaciona, e principalmente aquelas que vocês têm relação mais íntima, mais estreita, e elas vão olhando e vai dizendo: poxa, fulano mudou.
fulano não é mais aquele. Isso aqui eu tenho certeza, nisso ele mudou, nisso ela mudou. No começo até que nem estava assim, tinha aceitado Jesus, mas ainda tinha um bocado de creca. Mas eu tenho visto que ao passar dos anos, eu tenho visto quando ela fala, e quando essa pessoa fala que vai buscar Jesus, eu tenho visto que quando essa pessoa diz: olha, espera um pouquinho, deixa eu ir ali no meu quarto, eu vou orar um pouco, depois eu volto para conversar e lhe digo como foi meu dia. Eu tenho visto que depois que ele faz e que ela faz essas coisas, eu tenho visto que ela tem mudado. Eu tenho visto que quando eles dizem: olha, eu tenho uma festa para ir hoje. Aí eles: quando? É no domingo, domingo eu não posso. Eu tenho visto que mesmo sem dinheiro no bolso, eu tenho visto que ela sai de casa e vai a pé para a igreja, rapaz. Da mesma forma como também na segunda ela sai do trabalho. Eu tenho visto que o compromisso que ela tem com as coisas profissionais dela ainda é menor do que o que ela tem com as coisas de Deus. De fato, essa pessoa, eu tenho visto mudança. Eu tenho visto muitas vezes essa pessoa diante de almas perdidas, ela chorar por essas almas. Eu nunca vi isso nela e nem nele. Eu nunca vi. Eu tenho visto que um dia e vários dias aconteceram que ele e que ela errou comigo, mas ela chegou e ele também chegou e disse: me perdoa, eu errei, eu não devia ter dito, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, eu errei, me perdoe. De fato, no decorrer do tempo, eu tenho visto que ele tem subido um tal de degrau que ele diz que é o degrau da santidade, que é o degrau que ele busca para ser cada vez mais parecido com aquele que ele diz que é o seu Salvador, Cristo. Eu tenho visto, eu tenho visto, eu tenho visto. Agora, parecer somente igreja para os outros, parecer somente parecer, somente fazer de conta que é igreja por isso ou por aquilo, diante dos olhos de Deus, é uma igreja sem vida, está morta, que não se vê mudança, que não se vê transformação, que não se vê nova criatura, mas é sempre a velha, sempre a velha, sempre a velha, sempre a velha. Lucas capítulo 9 versículo 26 diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que possamos ser encontrados pelo Senhor como aqueles que foram vivificados nele, porque a ele confessamos, porque a ele não negamos, porque dele não nos envergonhamos, e assim tenhamos nossos nomes escritos no livro da vida, a fim de que Cristo, nosso Senhor, não se envergonhe de nós, não nos negue e tampouco deixe de nos confessar diante do Pai que está no céu. Mas que nossos nomes sejam proclamados, que os nossos nomes
sejam proferidos e escutados pelos ouvidos do soberano Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, diz que certo pastor, ele avisou no domingo anterior que ele haveria de, no próximo domingo, ele celebrar, fazer uma cerimônia, melhor dizendo, de um sepultamento no domingo, na hora do culto. E esse sepultamento seria o sepultamento da igreja. Então ele convidou para a igreja que estivesse lá nesse domingo. E esse domingo chegou. E as pessoas estavam surpresas com o convite, as pessoas estavam inquietas com o convite e com o anúncio do pastor, estavam curiosos, inclusive até os faltosos lá estavam presentes. O caixão estava diante do púlpito e ele ali ministrou, e no final da cerimônia ele convidou a todos que estavam na igreja a darem a última olhada no defunto que iria ser enterrado, ia ser sepultado. E aí a fila foi feita, e era um de cada vez. Como todo caixão, nós sabemos, há um vidrozinho onde é tirado aquela tampa e fica o vidro, e as pessoas chegavam e olhavam, e a cada um que olhando iam se comovendo, iam enchendo seus olhos de lágrimas. A comoção tomou. Naquele dia também, é verdade, alguns outros olharam e sorriram, acharam engraçado. A questão é que muitos daqueles que se quebrantaram e que choraram, ao olharem no vidrozinho do caixão, se depararam com o espelho. E eles viram que o enterro, o sepultamento naquele dia, a cerimônia de sepultamento da igreja, era ele. Eram eles. Era cada um deles. E sabe por quê? Porque aqueles crentes estavam dormindo. Aqueles crentes precisavam despertar do sono. E havia outros ditos crentes, como eu falei, que não sentiram nada, que não se sensibilizaram. E sabe por quê? Porque não receberam a mensagem. E sabe por que não receberam? Porque estavam mortos, e mortos continuaram, mortos em seus delitos e pecados. Contudo, eles pensavam que viviam, mas estavam mortos. Se esse caixão estivesse aqui hoje e eu chamasse vocês para dar a última olhada no defunto, e ao vocês se depararem com o espelho e virem a sua própria imagem refletida ali, como é que vocês se sentiriam? Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha
misericórdia de nós. Tenha misericórdia.